Ok, pessoal, então vamos iniciar a nossa aula. O pessoal vai chegando aí, certo? E aí, quem for chegando vai acompanhando aí de onde nós já estamos. Já estamos com 2 minutos de espera, não podemos esperar mais. Nosso tempo já é curto, então vamos à nossa aula. Hoje a gente tem como proposta de aula nós darmos continuidade ao processo da Revolução Francesa, e a gente já está chegando no finalzinho desse processo, certo? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o governo dos jacobinos, como que foi quando os jacobinos assumiram o poder, o que foi que eles fizeram, como que o povo reagiu, e a gente também vai ver um pouquinho sobre o governo de Robespierre, né? Um governo rigoroso, que até o próprio livro coloca o título como Terror de Robespierre. A gente vai ver o que é esse terror aí, por que ele recebeu esse nome como Terror de Robespierre. Por último, nós vamos ver um pouco sobre o diretório, certo? Que já é o finalzinho já ali, e aí, na próxima aula, nós vamos ver o golpe, para acabar com essa questão da revolução, mas isso já é questão de próxima aula. Então, hoje, nós veremos um pouquinho dos jacobinos no poder, vamos ver o governo de Robespierre e vamos ver um pouquinho sobre o diretório. Então, espero que nós tenhamos um bom tempo aí de aula. Para isso, nós vamos abrir nosso livro na página 95, certo? Você abre aí o livro de história na página 95, eu vou colocar aqui no chat para quem for chegando e situando-se. Tá bom? Então, livro de história, página 95. Uma coisa que eu nunca prestei atenção, eu queria perguntar a vocês, que vocês ficam mais tempo na sala do que a gente, é se quem chega depois consegue ver as coisas que estavam no chat antes. Consegue? Não, não dá para ver. Dá não, né? Pois é, fica chato. Porque não adianta nem eu colocar a página agora para os que forem chegando, porque os que forem chegando não vão ver que página é. Então, vamos lá para a página 95, certo? Nós encerramos a nossa aula quando aconteceu na França o que foi chamado de Convenção Nacional, certo? Essa Convenção Nacional, ela colocou 3 grandes grupos em destaques. Foram os jacobinos, os girondinos e o Clube dos Cordiais. E nós vimos também que foi nesse período aí em que o rei Luís XVI foi capturado e foi condenado à morte junto com a sua esposa Maria Antonieta. Então, tanto o rei, o seu Luís, como a dona Maria foram condenados à morte. E daí, nós vamos que, até que na aula passada nós percebemos, nós estávamos conversando, nós perguntamos assim, quem que vai assumir isso aí quando o rei sair? Esses 3 poderes se levantaram. Mas, como nós falamos na aula passada, ele precisa haver um que esteja à frente. Precisa haver um grupo que estava à frente. Precisa haver um grupo que se destaque, se colocando ali diante das decisões, assumindo ali a organização das decisões. Quem for chegando agora, nós estamos na página 95, tá bom? Do nosso livro de história. Página 95. Então, vamos lá para o texto? E quem assumiu esse poder foram os jacobinos, tá? Então, olha aí, os jacobinos no poder. A fase da República, iniciada em 1792, com a sua proclamação, passou a ser representada por um calendário que foi um marco da Revolução. Dá uma olhada nesse calendário aí, certo? Parece loucura, mas eu vou explicar para vocês matematicamente como dá certo isso, tá? Então, quando houve a proclamação da República, para poder marcar aquela ocasião, para poder marcar aquele momento, o calendário foi alterado, certo? O calendário francês. Então, o calendário francês ele tinha 12 meses, ele tinha mais 30 dias e ele ainda tinha mais 5 dias em homenagem aos sans-culottes, certo? Então, olha aí, era um ano de 12 meses, mais 30 dias, mais 5 dias em homenagem aos sans-culottes. Aí o texto do livro, ele diz assim, né, o calendário foi homenagem aos sans-culottes, então no ano de 1792 passou a ser o primeiro ano da República Francesa. A Convenção Nacional permaneceu-se na base do poder legislativo, certo? Aquela convenção que nós vimos na aula passada. No período republicano, houve a execução do rei Luís XVI, bem como a organização do exército do povo francês para combater os prusianos e os austríacos. Lembra que houve a guerra entre a Prússia, a Áustria e a França, porque os prusianos e os austríacos queriam reestabelecer
a monarquia absolutista, mesmo com o rei morrendo, os prusianos e os austríacos ainda continuaram lutando, mesmo enfraquecidos, mesmo derrotados, continuaram ali criando estratégias de ataque, estratégias de avanço, e continuaram ali lutando para vencer, certo? E para voltar à monarquia absolutista. Aí, nesse período, os jacobinos estavam no poder, eles criaram ali um grande exército para poder ficarem combatendo os prusianos e os austríacos. Parágrafo para aqui, certo? Só que o parágrafo não explica como que aconteceu esse calendário. Aí você fica pensando, mas como pode? Certo? Como pode? Então, como que acontecia isso? Vamos ver matematicamente, certo? Você faz uma rápida pesquisa, depois se você quiser comprovar isso, se você quiser aprofundar um pouco mais, você faz uma rápida pesquisa na internet, rapidinho você chega a esse resultado. Como que pode um ano ter 12 meses? E tendo 12 meses, ele ter mais 30 dias. E tendo 12 meses e 30 dias, ainda caber ali mais 5 dias. Como que pode? Primeiro, certo? O matemático que organizou isso aí foi o Gilbert Rome, certo? Gilbert Rome, foi o nome do homem. Matemática, certo? É como nós falamos, né? Matemática é tudo e tudo é matemática. Então, Gilbert Rome, bom? Como que ele fez? Primeiro, ele colocou na semana para facilitar. Você já tá vendo que já é meio enrolado, né? Um ano de 12 meses, com mais 30 dias, com mais 5 dias, já é enrolado. Então, para facilitar, o que foi que ele fez? Ao invés da semana ter 7 dias, agora a semana teria 10 dias. Então, ele colocou uma semana de 10 dias. Professor, agora foi que enrolou mesmo. Se a semana tendo 7 dias, o ano tem 12 meses e não sobra mais nada, o cara coloca 30 dias a mais no ano, o cara coloca 5 dias a mais e o cara ainda coloca mais 3 dias na semana. Que loucura foi essa que ele fez? Só que a semana agora, o mês agora, ele só passaria a ter 3 semanas. Então, cada mês teriam 3 semanas, certo? Então, 3 semanas de 10 dias certo? 3 semanas de 10 dias, fazendo com que o ano tivesse 12 meses, 30 dias a mais e 5 dias, ok? Então, assim ficou. O segredo está nas 3 semanas, ao invés de 4 semanas, tá bom? Então, vamos seguir. Deixar esse calendário maluco de lado, até porque foi criado naquele período para marcar um período, para marcar uma nova instância da França. Helena, a gente está na página 96, tá bom? Estão chegando agora, nós estamos na página 96. Para marcar uma nova instância. Tá certo? Então, o calendário fica ali de lado. É importante, houve esse calendário, que foi um marco. A Convenção Nacional continuou no poder, certo? Os prussianos e os austríacos continuaram tentando retornar à monarquia absolutista. O exército foi fortalecido para enfrentar essas investidas desse povo, tá? E aí a gente passa para a página 96, quando diz assim, mesmo com toda a movimentação do povo na derrubada da monarquia absolutista, lá na tomada da Bastilha, lembra que nós falamos da tomada da Bastilha? Entraram lá na prisão, a prisão é nossa. Então, lá naquele período, certo? Mesmo com todo o esforço do povo, o poder estava na mão da alta burguesia, que era representada pelos girondinos, certo? Alta burguesia, representada pelos girondinos, como nós vimos, né? O que cada bloco daquele importante representava, né? Os girondinos, os jacobinos e o clube dos cordilheiros, certo? Cordilheiros. Então, estava com o girondino, ou seja, a direita francesa, que tentava evitar a todo custo a participação popular, temendo, inclusive, que os populosos franceses partissem para uma movimentação igual a que derrubou o rei Luís XVI. Então, o povo ele era representado pelo clube dos cordilheiros. Os jacobinos eram os estudiosos e os girondinos eram a elite. Mesmo que o clube dos cordilheiros, mesmo que a maior parte, mesmo que foi o povão que fez a movimentação, mesmo com o povão indo nas ruas, como acontece hoje em dia, né? Quando nós queremos mudar alguma coisa no poder,
quando nós queremos mudar alguma coisa na estrutura política do país, a turma vai para as ruas, né? Só que quem é que, no final das contas, fica com o poder das decisões? A elite. A elite, certo? Os nobres, os poderosos. Os nobres de hoje, né? Trazendo para os dias de hoje. Então, na França aconteceu do mesmo jeito. O povão foi para a rua, o povão se movimentou, o povão fez a algazarra, o povão fez a manifestação e, mesmo com a tomada da Bastilha pelo povo, o poder ficou na mão dos girondinos, ficou na mão da elite, tá? E o povo não estava gostando muito disso aí, não. E olha que os girondinos, eles apertavam o cerco, tentando fazer com que o povo se envolvesse o menos possível com a política. Por quê? Porque eles tinham medo que ocorresse o mesmo que ocorreu com Luís XVI. Eles tinham medo que o povo se manifestasse, que o povo movesse a massa, e a massa tirasse os girondinos do poder. Eles tinham medo disso, certo? Então, eles tentavam diminuir ao máximo a participação do povo. E, de fato, os camponeses começaram a contestar, certo? A convenção e as suas práticas. Os caras começaram a dizer, peraí, meu irmão, cara, a gente está junto aqui, nós estamos conversando aqui, mas interessante é que as decisões só favorecem os nobres. Que conversa é essa? Certo? Que liberdade, igualdade e fraternidade é essa que nós estamos vivendo? Onde só quem são os favorecidos são os nobres? Onde só quem são os favorecidos são os poderosos? Esse negócio não está certo, não. Vamos rever isso aí, certo? Vamos começar a analisar novamente essa arrumação aí. Porque eu acho que essa estrutura não está legal. Então, eles começaram a reclamar. Começaram a questionar, principalmente em relação ao alistamento militar, resultado dos ataques da Prússia e da Áustria ao território francês, bem como a falta de incentivo e terras para a produção agrícola. Falta de terra, falta de incentivo. O povo era recrutado para o exército perdia gente, que estava mais gente, o exército perdia gente, que estava mais gente, que ele sempre estava em guerra com a Prússia e com a Áustria. Então, aquela guerra tinha várias baixas, e aquelas várias baixas eram substituídas, e o nobre não ia para a guerra, o nobre não ia para a fronte de batalha, quem iam era o povão, quem ia eram as pessoas lá do grupo dos sutiers, certo? Não, dos cordeliers, certo? Do cordelier. Cordeliers, certo? Cordelier. Tem que fazer o tal do biquinho francês, né? Cordelier. Mas vamos lá. E aí, esse movimento surgiu no campo francês, certo? Ganhou força nos centros urbanos com a movimentação dos sans-culottes. Não, vamos ver aí, não. Lembra dos sans-culottes, né? Aqueles que tinham poucas condições e eles não usavam os culottes, né? Então, de 100 culottes, tipo os sans-culottes, não, o povo do baixo, né? O povo da classe média baixa, o povo lá de baixo, eles começaram a se juntar, começaram a se manifestar e começaram a dizer assim, rapaz, cara, esse negócio aí não tá certo, não, vamos organizar isso aí, mas vamos mexer com isso aí, vamos resolver isso aí, certo? Então, eles acabaram expulsando da convenção os expulsos da convenção, os girondinos, certo? E os jacobinos chegaram ao poder, assumindo, além disso, o Comitê da Salvação Pública. Foi que os jacobinos, que também não estavam no poder, que eram minoria, certo? Os jacobinos eram minoria. O bom era os sans-culottes, a galera ali era os sans-culottes, certo? Então, os jacobinos chegaram para os sans-culottes e disseram assim, gente, realmente vocês estão menos favorecidos, vamos mexer com isso aí. Então, os dois se juntaram, certo? Os dois blocos se uniram e colocaram para fora do poder os girondinos, certo? Então, a esquerda com o centrão se uniu e colocou para fora do poder a direita. Bom, bem o que o Brasil está querendo fazer, né? Então, vamos lá. Então, os jacobinos assumiram o poder. E eles também assumiram o Comitê da Salvação Pública, que foi criado pelos girondinos em 1793. Os principais líderes da República Jacobina qual eram? Era o Maximilien de Robespierre, o Georges Danton e o Jean-Paul Marat, certo? Jean-Paul Marat. A chegada dos jacobinos ao poder marcou o ano 2 da República
em que foi criada uma nova Constituição, mais democrática e com maior participação popular. As principais medidas tomadas pelos jacobinos foram... Então, os jacobinos se uniram com o povo, e não foi assim eles não estavam usando o povo, certo? De certa forma, eles aproveitaram o número, né? Aproveitaram a massa, mas eles realmente tinham boas intenções para com o povo, porque o povão estava muito desfavorecido, porque os girondinos, o poder dos girondinos só favoreciam a elite, certo? As decisões, a Constituição, toda a administração só favorecia a elite. E aí os estudiosos, né, os letrados, os publicitários, os jacobinos, chegaram para o povão e disseram, vamos nos unir, vamos resolver isso aí. E resolveram. Resolveram. Eles resolveram com o povo, tiraram os girondinos, eles assumiram o poder, assumiram o Comitê de Salvação, Comitê da Salvação Pública, e aí fizeram uma nova Constituinte. Só que agora, a nova Constituinte ela era mais humanitária, a nova Constituinte ela dava mais vez ao povo, o povo tinha mais direitos, o povo era mais reconhecido. Então, essa nova Constituinte, essa nova Constituinte, ela tinha, sim, a aparência de igualdade, liberdade e fraternidade. Agora, sim, esses princípios, lá do início da Revolução, estavam sendo aplicados na construção de uma nova Constituição, onde o povo agora também estava sendo considerado, onde o povão agora também estava sendo considerado. E dentre as várias mudanças, né, dentre as várias decisões, dentre os vários acordos que foram feitos na nova Constituição, ele destacou 4 desses aqui. Olha os 4 destaques, a gente ainda está na página 96, certo? Olha aí os 4 destaques já no finalzinho da página. Uma espécie de reforma agrária que distribuiu as terras aos camponeses, além de garantir as sementes necessárias para o plantio. Olha aí, né? Olha os camponeses aí, olha o povão aí sendo favorecido. Fizeram um tipo de reforma agrária, dividiram a terra, né? Fizeram uma divisão, fizeram ali uma nova administração da terra, reformando toda aquela estrutura, né? Todo aquele território agrário, foi muito bem dividido, certo? E, além de dividir, além de dar para você, ó, vem cá, meu querido, você é camponês? Sou. Você planta? Planto, certo? Então, eu vou lhe dar um pedaço de terra, tá aqui, um pedaço de terra. Eu sei que você não tem dinheiro, eu sei que você não tem condições, então tá aqui umas sementinhas também. Pronto. Eu vou lhe garantir a terra e ainda vou lhe garantir as sementes para vocês plantar essa terra. Pronto, tá aí, certo? Aí fazer a plantação de feijão, tá aqui o feijão você plantar. Certo? Então, garantir. Professor, mas eles são muito bons, eles estão dando as coisas. Não, eles não dão, não, as coisas assim de graça, não, porque aquele cara que ia plantar, ele ia gerar uma movimentação comercial no país, que ia gerar impostos para para o poder, para o governo, para a nação, certo? Do mesmo jeito que acontece no Brasil. O Brasil, às vezes, certo? Em determinadas situações, ele favorece muito o agricultor, certo? O agricultor tem algo chamado de seguro-safra, certo? Que eu vou explicar agora porque tem os pontos positivos, os pontos negativos, a realidade e a perspectiva e a realidade baseada no seguro-safra. Então, isso aí, só o seguro-safra já dá uma aula. Então, tem uma espécie de seguro-safra, tem auxílio disso, auxílio daquilo. Às vezes, o governo dá uns sacos de sementes para os agricultores, facilitam determinados financiamentos para máquinas, para carros que sejam usados na produção, no campo. Então, tem toda uma estrutura que favorece ao agricultor. Só que isso não é dado totalmente de graça. O agricultor não fica pensando que o governo é bonzinho e está lhe dando tudo, não. Ele sabe que o seu trabalho vai gerar uma movimentação comercial e que essa movimentação comercial vai gerar impostos. Do mesmo jeito o governo francês estava fazendo aqui. Do mesmo jeito os jacobinos fizeram com os sans-culottes. Ó, terra para vocês, semente para vocês. Agora vão ser felizes. E vocês estando felizes, nós também estaremos felizes. Então a ideia é basicamente essa. Segundo ponto, congelamento dos preços dos produtos do consumo fundamental para o povo francês, como o pão. Lembra lá o que o rei estava fazendo com o pão?
a gente viu na aula passada, né? O rei, para se vingar do povo, estava aumentando o preço do pão. Então, congela. Nada aumenta no país. Parou geral. No Brasil também já teve isso uma vez. Eu acho não, eu tenho certeza que nenhum de vocês pegaram essa época, certo? Pelo menos da turma, da turma para quem eu estou dando aula, né? Para vocês. Talvez alguém que esteja assistindo pela internet, ou então algum pai, tá certo? Esteve no Brasil nesse período. Mas houve um congelamento de preços. Nada sobe. Ah, professor, mas nada sobe? Tudo continua do mesmo preço? Sim, tudo do mesmo preço, tá bom? Ok? Ô, Milena, tu sai e volta novamente para ver como que tá. Faz que nem o Guilherme. O Guilherme, ele acabou de sair e ele vai voltar, né? Faz a mesma coisa para ver se melhora. E aí, se não voltar o som, tu me avisa, tá? Ok? Guilherme tá voltando aí. Então, houve um congelamento no Brasil também dos preços. Na França aqui, uma das medidas foi o congelamento dos preços. Nada sobe. Por enquanto, nada sobe, muito menos o pão. Então, congela tudo. Foi um segundo ponto, um segundo ponto muito marcante da nova Constituição. Das novas decisões que foram tomadas quando os jacobinos entraram no poder, certo? Tudo bem. Tudo bem, Milena? Outro ponto foi a criação de escolas públicas, certo? A educação era só para os nobres, a educação era só para os poderosos, a educação era só para a elite. Agora não. Agora vamos criar escolas públicas, o povão agora vai poder estudar, certo? Os sans-culottes vão poder estudar, o povo vai ficar educado. Mas essa medida da educação foi influenciada por qual motivo? Lembra qual que era a principal composição dos jacobinos? A principal composição dos jacobinos eram os intelectuais, os escritores e os jornalistas, pessoas de educação, que prezavam pela educação. Então, alguma medida eles tinham que fazer pela educação, certo? Então, o que foi que eles fizeram? Criação de escolas públicas, certo? Direitos iguais para o povo. A criação de escolas públicas, congelamento dos preços, e outro foi o voto universal, certo? Voto universal. Algo inédito na França. Todos podem votar, certo? Universal. Todos podem votar. Todos os franceses podem votar, inclusive as mulheres. Bom, então, o povão ficou favorecido, né? Cara, massa isso aqui. Show de bola pra gente. Muito legal, certo? As decisões foram legais, vamos apoiar esse povo está do nosso lado. E aí, em 1793, no ano 2, na França, foi marcado por uma crise na ordem política dentro dos jacobinos, certo? E essa crise, nós vamos ver na página 97, onde a crise foi intitulada pelo autor do nosso livro como o Governo do Terror, de Robespierre, certo? Então, vamos ver que governo foi esse, que loucura. O que aconteceu que o autor do livro colocou como Governo do Terror de Robespierre? Que terror foi esse? Certo? O cara fazia o quê? Ele saía matando todo mundo? Ele saía guilhotinando todo mundo? Vamos ver isso aí, certo? Vamos ver. Então, houve uma crise política dentro dos jacobinos, como eu falei. Os jacobinos estavam no poder, né? Então, lá dentro deles mesmo, um com os outros, assim, começaram a brigar lá. Começaram a se desentender, tá bom? E os sans-culottes, trabalhadores, representados e defendidos por Robespierre, reivindicavam direitos políticos e trabalhistas, bem como a diminuição dos preços dos bens de consumo essenciais para a sobrevivência. Professor, mas o senhor falou que os preços foram congelados. Foram congelados, mas foram congelados lá em cima. Certo? Eu devia ter baixado um pouquinho para congelar, não. Congelaram bem aqui mesmo, bem em cima já. Então, o que o povo queria? O povo que era representado por Robespierre, eles queriam, que diminuísse um pouquinho o preço, pelo menos dos bens de consumo essenciais. Diminui pelo menos os dos essenciais, que é os que nós não conseguimos viver sem. Certo? Que nem agora no Brasil, nós estamos no nosso estado, né, no Brasil e todo no nosso estado, principalmente no nosso estado, nós estamos tendo esse período de pandemia, onde só podem abrir
as empresas que prestam serviços essenciais. Que serviços essenciais são esses? Aqueles que nós não conseguimos viver sem, né? Farmácia, supermercado, tá bom? Então, se não consegue viver sem, então continua funcionando aí. Certo que dentro de todos os critérios para proteção tanto dos trabalhadores quanto dos clientes. Então, aqui, eles queriam que diminuísse o preço dos bens de consumo essenciais para a sobrevivência. Já no campo externo, uma aliança militar ampla foi formada sob a liderança da Inglaterra, Espanha, Áustria e Prússia. Lembra que a Áustria, atenção, a Áustria e a Prússia estavam tentando derrotar a França de qualquer forma para restituir, para reestabelecer a monarquia absolutista. E lembra que todas as vezes que a Áustria e a Prússia tentavam contra a França, eles saíam derrotados. Então, eles ficaram caladinhos, ficaram quietinhos. Então, enquanto começou... E a França estava preparada para qualquer ataque da Áustria e a Prússia. Lembra que o exército foi formado para isso? Então, a França disse assim, ó, Prússia, Áustria, pode vir, cai dentro que a P vai comer de esmola. Eles estavam preparados, certo? Só que, como entrou essa crise, como começou a acontecer essa crise dentro da França, eles começaram a brigar entre eles, eles se distraíram um pouquinho da Áustria e da Prússia. Com essa distração, o que foi que houve? A Áustria e a Prússia se uniram com a Inglaterra e a Espanha, certo? Eles se uniram, os quatro, certo? Com a Inglaterra e a Espanha. E aí, eles olhavam para a França e eles viam na França um grande perigo para os reis. O que aconteceu? Robespierre, então, percebeu que seria o momento de dar um golpe, tomando o poder republicano e usando o Comitê da Salvação Pública como executor de suas decisões. Durante um ano, liderou os sans-culottes à frente do poder, iniciando uma fase que ficou conhecida como o terror, devido à forma violenta como reagiram os jacobinos contra quem criticasse o regime, que tomou atitudes consideradas radicais, como distribuição de terras para os camponeses e melhoria nas relações de trabalho dos centros urbanos. Além disso, não se adotava nenhuma constituição. Então, o Robespierre, apoiado pelo povo e apoiando o povo, eles assumiram o poder. Certo? Não esqueça da Alemanha, da Espanha e da... Ó, a França está aqui, ó. Aí, a França está aqui. Aí vem aqui, ó. Tem a Alemanha, tem a Espanha, tem a França e tem a Prússia, certo? Não esqueça, a França está em confusão. Desses quatro aqui, não, que a gente vai já falar deles, tá bom? O Robespierre, ele assumiu o poder, certo? Deixa eu travar aqui. Respira, internet, respira. Trava, não. Não. Né? É porque a gente chegou e a nossa internet, coitada da nossa internet, para tudo isso que nós estamos fazendo, tá bom? Então, inclusive, até estava falando com o professor, para vocês terem uma ideia, não é puxando o saco do Isaías ou puxando o saco da escola, não. Eu estava conversando com o professor lá de Fortaleza, certo? E ele estava dizendo, rapaz, e tal, eu vim para cá, cara, que não está fazendo nada aí. Eu disse, não, cara, eu estou dando aula. Certo? Dando aula. Mas aula como? Rapaz, todo dia tem aula, cara. No colégio que eu estou ajudando, no colégio que eu estou dando aula, lá no colégio para o qual eu estou servindo, tem aula normal. Mas vocês estão indo para a escola? Não, cara, é online. É online. Só se diminui o período de aula. Cara, mas como que vocês estão conseguindo fazer isso? Como que vocês conseguiram a plataforma? Como que vocês conseguiram adaptar o sistema à escola de vocês para dar essas aulas normais? Eu disse, cara, normal. Como... Não, cara, pois aqui tem um monte de escola parada, que as escolas estão tudo assim, as escolas do governo estão recebendo uns vídeos aí, que foram gravados há trilhões de anos atrás e tudo. Então, só para dizer para vocês que a escola está se esforçando e ela está se destacando no esforço que ela está fazendo para levar a educação até vocês, certo? É um destaque. Fala na internet aí, tipo, tira você mesmo a prova, certo? Conversa com seus amigos aí de outros lugares e fala para eles que você está tendo aula a tarde inteira com os professores online,
certo? Em tempo real, para você ver o que eles vão dizer, certo? Se eles não forem de colégios de elite, eles vão ficar abismados com o que está acontecendo, tá bom? Então, a nossa escola, para o tamanho da nossa escola, para o poder aquisitivo da nossa escola, cara, nós estamos top, certo? Mesmo com essa internet aqui, mas a nossa escola ainda não está com transmissão melhor, porque a nossa cidade não tem uma transmissão melhor. A internet, ela usa melhor, a escola, ela usa a melhor internet que a cidade oferece. Mas se a melhor internet que a cidade oferece ainda não nos sustenta, a gente fica com essas travadas de vez em quando. Certo? Mas nós estamos usando o melhor e fazendo o melhor para vocês. Anota isso aí. E faz a prova, como eu te falei. Conversa com seus colegas aí, diz como você está assistindo a aula. Voltando para cá. Período do terror. Robespierre assumiu o poder, só que os jacobinos, cara, eles pegavam a galera e eles botavam na guilhotina, mano. Era geral. Certo? Eram assim, ó. Pensa você assim, Pronto, tá aqui a foto. Ó, olha essa foto aí do lado. A fase do terror, liderada por Robespierre, perseguia e condenava a guilhotina qualquer um que fosse oposição ao seu governo. Então, os jacobinos, eles começaram a criar oposição, certo? Eles começaram muitas pessoas eram contra a fase de Robespierre, porque o poder estava na mão do povo. E o que os caras faziam, meu irmão? Era uma praça, certo? Uma praça, um monte de guilhotina, meu irmão. Um monte mesmo assim. Pensa assim, 20 guilhotinas armadas. Ele bota lá 20 cabeças, mano. Para geral ver. Para geral ver o que acontece com quem vai de encontro ao governo. Certo? 3, 2, 1. Baixa a lâmina. Eram 20 cabeças rolando ao mesmo tempo. Certo? Então, é por isso que foi conhecido como a fase do terror. Porque eles eram violentos com quem se opunha ao seu poder. Certo? E eles mostravam isso em praça pública. Era um show. Era um show. A gente se reúne para ver as bolas rolando, né, no futebol. Lá eles se reuniam para ver as cabeças rolando. Então, apesar da apresentação cômica da situação, né, diante de uma realidade triste, né, porque ninguém brinca em ver 20 pessoas morrendo, 30 pessoas morrendo ao mesmo tempo, e isso quase todo dia, né? Mas era um poder opressor, certo? Poder opressor. Uhum. Sim, Robespierre, sim. Tá aqui, ó. Robespierre, então, percebeu que seria o momento de dar um golpe tomando o poder republicano e usando como ter a salvação como executor das suas decisões. Então, Robespierre assumiu o governo, certo? Assumiu o poder, mas ele assumiu o poder a favor do povo. Ele fazia isso que eu falei com aqueles que eram contra as decisões do seu poder. Então, durante um ano, liderou quem? Ele liderou os sans-culottes. Ele era líder dos sans-culottes, ele era líder do povão, certo? Ele era líder da galera, né, à frente do poder, iniciando uma fase conhecida como o terror. Por que o terror? Devido à forma violenta como reagiam os jacobinos contra quem criticasse o regime, que tomou atitudes consideradas radicais, certo? A disputa política pelo poder na França passou a se caracterizar pela divergência entre 3 grupos políticos. Robespierre se afastou de sua essência revolucionária quando passou a não atender aos interesses dos sans-culottes, ou seja, se afastou do povo e aliou-se à pequena burguesia. Certo? Mesmo estando lá do lado do povo, meu irmão, ali começaram a oferecer uma coisinha. Vamos ali tomar um café, pega um queijinho. Tá aí, ó, um dinheirinho para tu voltar. Toma aí um dinheirinho para tu comprar um carrinho. Ele começou a se envolver com a burguesia, que era a turma do poder, que era a turma que tinha dinheiro. Então, Robespierre, que estava do lado dos sans-culottes, foi de fininho, passando para o lado da burguesia. Certo? Então, agora, Robespierre estava do lado da pequena burguesia. Já não estava mais do lado do povão. Certo? Isso fez com que a lideranças ligadas ao povo, como Jacques Hébert, se afastasse dos jacobinos e passassem a manter a luta popular com base nas defesas políticas. E o terceiro grupo, liderado por Danton e Desmoulins, que representava os comerciantes burgueses e ricos, se organizou para evitar que seus bens e suas terras fossem retirados. Então, foram 3 grupos. Professor,
Fala esse parágrafo de novo aí para me entender. Porque eu não entendi direito, não, certo? Certo, Yasmin, está perguntando. Eu entendi como uma pergunta, né, Yasmin? Tanto é que eu respondi, tá? Mas se for uma afirmação, a afirmação está certa. Robespierre era um líder, certo? Um líder. Então, três grupos. Vamos entender esses três grupos que se formaram no período de Robespierre para a gente já seguir adiante. Três grupos. O primeiro grupo, que era um grupão geral, que foi o grupo que foi liderado por Robespierre, que iniciou esse poder, era os sans-culottes. Bom? Então, os sans-culottes, o primeiro grupo, o grupão. Quem era o líder do grupão? O Robespierre. Só que perto desse grupão tinha um grupinho, que era chamado a pequena burguesia, certo? Pequena burguesia. Então, Robespierre foi se afastando, se afastando, se afastando, e ficou do lado desse grupinho, chamado a pequena burguesia. Então, a gente já vê aí dois grupos, sans-culottes e a pequena burguesia. Só que o restante da burguesia, que foi liderado, certo? O restante da burguesia, que foi liderado por Danton, também se formou, se fortaleceu. Se fortaleceu por quê? Porque eles estavam vendo os seus culotes fortes, estavam vendo uma pequena burguesia forte, então eles disseram assim, cara, a gente tem que se unir, a gente tem que se fortalecer, porque senão a galera vai chegar aqui e vai tomar tudo que é nosso. Então eles se fortaleceram, não foi para obter mais poder, ou para brigar pelo poder, como a pequena burguesia estava brigando com os seus culotes, não. Eles se fortaleceram só para não perder o que eles já tinham conquistado. As suas terras. Lembra que as terras foram divididas? Então, eles se fortaleceram só para não perder aquilo que eles já tinham conquistado. Sendo assim, o período do terror ficou dividido em três grupos. São os culotes, os comerciantes burgueses e a pequena burguesia. Tá bom? E aí, aquela confusão, né? Vai de encontro, guilhotina, certo? Vai. Muita gente morreu nesse período aí por conta dessas violentas reações do governo àqueles que iam de encontro ao seu poder, certo? De encontro ao seu poder. É como se de uma hora para outra, certo? De uma hora para outra, de hora para outra, o vereador aí, certo? Ele põe uma árvore bem grande no meio da praça. O cara colocou uma árvore bem grande no meio da praça. Uma árvore bem grande, com uma placa lá, dizendo que os poderosos ali e tal. E a turma começou a reclamar. Começou a reclamar da árvore e tudo, certo? E aí ele descobre que o Guilherme é o cara que está liderando geral a reclamação, certo? Rapaz, mas é o Guilherme, rapaz, olha aí, rapaz, o Guilherme lá do Isaías, cara, do 8º ano, não tá gostando da árvore não, meu irmão. Anda reclamando para todo mundo. Traz ele aqui para gente conversar com ele. Aí pegava o Guilherme, levava lá para a praça, botava ele deitadinho, bem bonitinho, lá na guilhotina. 3, 2, 1, tchau, Guilherme. Era mais ou menos assim que acontecia. Tá bom? Vamos lá. Exato, tá bom. Era isso que eu ia dizer. Viu, Yasmin? Era isso que eu ia dizer. Nós vamos ficar para uma atividade, página 99 até a página 102, tá bom? Fica aí com uma atividade, a página 99 a 102. Na próxima aula a gente fala um pouquinho do diretório e faz a correção da atividade. Beleza? Esse não, mas eu vou colocar no Google Drive, viu? 99 a 102.